queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros do ideal espírita, da nossa casa espírita, que Jesus nos guarde na sua paz, na sua infinita luz, aos companheiros que nos assistem pelo YouTube, seguem também o nosso boa noite. Que todos sejam bem-vindos na paz do Mestre querido, mais uma noite memorável de reunião aqui em nossa casa, ouvindo e enchendo os nossos corações de alegria pela mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos neste clima de muita paz, desse envolvimento dos benfeitores amigos aqui presentes nesta noite. Nós temos a alegria de contar com o companheiro de uma casa espírita irmã também aqui nesta noite, o nosso companheiro Granella, Navarro, e eu quero convidar o Granella para fazer a nossa prece inicial. Para nós é um motivo de muita alegria receber também esse companheiro tão querido aqui de todos nós, conhecido de todos vocês, para que ele nos brinde com a prece. Médio de Deus, te rogamos nesta noite solidária que possamos melhor entender as lições passadas pelo nosso querido companheiro Davi, da Casa Maria Dolores de Jales, que de alguma forma, de alguma maneira, no transcurso da noite, que é de descanso para o corpo físico e de atividades para a nossa alma, possamos nos reconhecer na manhã seguinte como luz para aqueles companheiros que se entrecruzam conosco, vestidos de sombra, e assim, Senhor Jesus, estaremos caminhando mais fortalecidos na compreensão da vida, tendo Deus sobre todos nós, apacentando a nossa alma, a nossa busca e aquietando as nossas inquietações. Fique conosco, Mestre amado Jesus. Meus irmãos, como eu disse, essa noite realmente é uma noite de muita alegria, porque também estamos recebendo em nossa casa nosso companheiro Davi, que é essa figura incomparável aqui de todos nós, vocês já conhecem, aqui na casa também, do grupo Maria Dolores, da cidade de Jales, que eu falo que a casa do Davi lá parece um departamento de uma colônia espiritual, porque é maravilhosa, um espaço maravilhoso, tudo feito com muito carinho, tem muita energia, muita vibração. Então a gente vai lá, parece que a gente está numa colônia espiritual mesmo. Então quem for a Jales, tiver a oportunidade, vai conhecer a casa do nosso companheiro Davi, viu? E hoje ele deixou as atividades da casa, que como nós estamos conversando, todos os dias tem também atividades na casa, para vir trazer para nós o seu conhecimento. E eu costumo dizer para as pessoas que o Davi fala, não é com a voz, com o coração. O coração nos emociona. Então, sinta-se profundamente abraçado, Davi, por todos aqui da nossa casa, viu? Aos corações queridos, que nos abençoe o Senhor Jesus, amparando-nos as nossas almas, nos trazendo a sua paz. Agradecendo o carinho da nossa irmã, Pai conosco,
reconhecemos não merecendo, mas agradecemos como uma fonte de estímulo para a nossa caminhada nesse mundo. Jesus, o Divino Amigo, naqueles momentos difíceis da humanidade, enquanto caminhava o seu olhar sublime, passeava por entre aqueles corações, trazendo luz à escuridão daquelas almas que, mergulhadas na profunda nulidade quanto à sua relação com Deus, não compreendiam. Aquele homem, aquela figura, nunca vista de maneira igual em tempo nenhum. Jesus era uma figura que não se assemelhava a nada que fora conhecido até então. Era uma luz que caminhava, era a própria compaixão, a própria misericórdia que se deslocava por entre as estreitas fendas das almas, ia tomando aquelas regiões escuras do Espírito e iluminando o coração de cada um. Assim era o Divino Amigo. As suas palavras tinham a força, como diz Amélia Rodrigues, a força do trovão, mas também a singeleza de uma brisa refrescante, que adentrava o Espírito trazendo a verdadeira significação para cada um. Na sua bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Essa é uma das maiores profecias citadas pela boca do próprio Senhor, que vai na contramão do pensamento pessimista da humanidade, que acredita que o mundo vai ser destruído ou por uma guerra, ou por alguma outra coisa qualquer, quando Jesus promete que os mansos vão possuir a terra. Então significa que a terra no futuro será possuída pelos mansos, pelas criaturas dóceis, amáveis. E aqueles que não se deparam, lógico, a esse novo cenário que o mundo terá oportunidade em outro lugar, mas não aqui. E Jesus fala dessa mansidão, desse amor que o homem do futuro terá que ter, cujo exercício é agora. Esse é o momento que nós estamos tendo de trabalhar esses sentimentos. No item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da obediência e da resignação, o Espírito que coloca ali a sua mensagem, trazendo para nós essa oportunidade de refletir, ele diz que toda a mensagem de Jesus está baseada na obediência e na resignação. Tudo aquilo que ele falou, que são virtudes que somente a criatura doce tem. Aquele que ainda não é doce não é nem obediente e nem resignado. E nós vamos perceber, analisando a nossa vida, se realmente nós temos essa característica da mansidão, da obediência e da resignação, que são companheiros da doçura. Então, o que vale dizer que aquele que não caminha para o lado da singela doçura, dessa característica que todos nós queremos, e o Emmanuel fala dessa característica, ele fala que o homem do futuro será eminentemente doce. O ser humano do futuro terá uma docilidade natural no trato uns com os outros, na palavra, no sentimento. Então ele também prevê esse mundo do futuro tendo a docilidade como uma característica comum da criatura humana. E é considerada essa docilidade hoje entre nós uma fraqueza. Embora as pessoas doces não se importem com isso. Os rudes e mais grosseiros, ao olharem uma pessoa mais doce, têm uma série de preconceitos, falam um monte de coisas, né? Mas a pessoa doce, ela não se importa com isso. Se a gente pegar, por exemplo, a figura do Chico Xavier, era uma criatura doce,
doce, que você, ao se aproximar dele, era difícil chegar perto dele e não se emocionar, não sentir o coração tocado por aquela docilidade que emanava do seu espírito, deixava as fronteiras do seu peito e entrava na alma da gente assim, sem pedir licença. A gente sentia na presença dele algo que nós não temos condições de definir em palavras essa docilidade. E essa docilidade, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, desse 38, ela é companheira da obediência e da resignação. Somente o homem obediente e resignado pode ser doce. Ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Para sermos obedientes, nós precisamos conhecer a lei de Deus. E alguém pergunta, mas que lei é essa? Aquela trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, apresentada no Evangelho para nós. Muito bem colocada pelos evangelistas no Novo Testamento, colocada ali aqueles ensinamentos e muito bem elaborado e colocado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec colocou aqui a essência dessa mensagem que está aqui, da lei de Deus, que foi trazida por Jesus, a lei moral, para que nós pudéssemos seguir. Quando nós conhecemos essa lei, então nós sabemos o que nós vamos ter que fazer. E a obediência, ou melhor, a resignação, é o cumprimento dessa lei. É quando a gente coloca em prática. E aí, o Evangelho usa uma palavra bastante dura para dizer isso, né? Ele fala que o homem frouxo não pode ser resignado, assim como o egoísta não pode ser obediente. Não tem jeito. E quem que é? Onde está o egoísmo e essa frouxidão? Na revolta, na rebeldia. Quando nós não aceitamos a nossa vida, quando nós nos rebelamos contra a nossa vida, quando nós desdenhamos, não aceitamos a vida que temos. Até achamos que Deus se enganou, concedendo a nós uma vida como nós temos. E nos esquecemos que a nossa vida é um plano divino, porém, com a nossa aceitação. O livro dos Espíritos diz que fomos nós que pedimos o gênero de provas que nós queríamos suportar. Então teve a permissão divina, porém os detalhes desse plano foram escolhidos por nós. E para cumpri-lo só tem um jeito: a obediência e a resignação. O conhecimento da lei de Deus, que é o conhecimento do Evangelho, e a resignação, que é a sua vivência. É quando a gente vive o Evangelho, quando nós vivemos o que está indicado lá. Quando o Evangelho nos pede para perdoar, é fácil perdoar? Não, é difícil. Nós vamos ter que trabalhar muito os sentimentos em nós para um dia não nos sentirmos ofendidos mais. Nós estávamos falando da criatura doce no começo, para que o homem seja doce e não precise perdoar porque não se ofendeu. Tem um caminho longo que passa pelo conhecimento da lei de Deus, da lei divina, da lei moral, trazida pelo Cristo, que nós devemos exaustivamente estudar. Alguém vai dizer assim, nossa, mas vai falar do perdão de novo. E aí nós perguntaríamos, e qual parte do perdão que nós já colocamos em prática? O que é do perdão que já é plenamente vivido por cada um de nós? A mágoa, o ressentimento, o nervosismo, qualquer desequilíbrio que movimente de maneira tempestuosa as nossas emoções, denota que nós não vivemos ainda as virtudes do Evangelho como nós deveríamos viver. Nós ainda nos indignamos com as coisas, nós ficamos revoltados com a vida, ressentidos com as pessoas, magoados, feridos, e nos rebelamos contra a própria vida, esquecendo que a única maneira, a única forma que nós temos de chegarmos naquela doçura que vai nos levar à mansidão de que Jesus fala, é justamente sendo obedientes e resignados, conhecendo a lei de Deus e vivenciando ela.
no dia a dia, prestando atenção nas minúcias dessa lei. Porque senão a gente vai pegar o fardo que é a nossa prova nessa vida, vai colocar ele no chão. O Espírito fala nessa mensagem, que o homem rebelado, o homem revoltado, ele deixa cair o fardo das suas provas, porque ele não aceita. Não aceita aquele desconforto, aquela dificuldade, que pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser algum enfrentamento que a gente tem, algum desafio que a vida vai nos apresentando, paulatinamente. E em vez de se revoltar, eles contribuem com a vida. O homem manso, o homem mais doce, ele contribui. Tem uma história que eu já contei, mas eu gosto de contar. Eu estava assistindo um filme, no meio que é um filme real, de fatos reais, daquelas regiões da África onde tem muitos conflitos entre grupos e governo também. E havia ali um conflito naquele momento, no filme está mostrando um conflito, mas ele mostra uma cena em particular. As pessoas estavam colocando fogo nos veículos públicos, nos prédios, atacando os funcionários, fazendo todo um protesto violento no meio daquela cidade, daquela localidade. E um africano daquela mesma etnia que estava ali, um jovem, que devia ter 18, 20 anos, carregando uma bolsa, alguma coisa, com algumas coisas dentro, passando assim meio, como diz na linguagem popular, meio estameado, de lado, assim, vendo aquele conflito e tal. Os olhos dele captam lá na frente um monte de trapos, de panos velhos, e ele vê que tem alguém lá. Ele sai dessa coisa do conflito, tira os olhos de lá e vai na direção daqueles trapos, daquelas coisas que estavam lá no chão. Quando ele chega, ele vê um menininho que tinha no máximo 4 anos de idade. E ele estava ali, praticamente inconsciente. Chegou, ele cutucou a criança com o pé, não houve nenhum sinal, ele abaixou-se, começou a sacudir aquele menininho, aquela criança, e a criança também não reagia. Aí ele foi insistindo, até que aqueles olhinhos começaram a se abrir. E aquele menino olhou para os olhos daquele rapaz como a perguntar: quem veio me incomodar no momento em que eu já desisti? Por que você está aqui me incomodando? Nesse momento em que eu já desisti da vida. E o jovem insiste e passa a mão no rosto do menino, tentando fazer com que ele se anime, e pega da sua sacola uma garrafinha com água e começa a colocar gotinhas de água na boca do menino. E ele vai se animando, ele encosta o menino no corpo, pega umas migalhas de pão, de alguma coisa que tinha, e vai dando na boquinha dele. E ele lentamente vai comendo e não tira os olhinhos dos olhos do rapaz, como tentando entender por que ele estava fazendo aquilo, já que ninguém se importava com ele. As pessoas estavam preocupadas em botar fogo nos veículos, atacar os funcionários, colocar fogo no prédio. E dizem os Espíritos venerados, quantas vezes nós estamos mais preocupados com os nossos conflitos com as pessoas do que com a preocupação de como nós poderemos ser úteis na vida delas. Nós damos mais valor àquelas dificuldades que a pessoa apresenta na relação conosco do que preocuparmos com ela, com o porquê da sua dor, da sua dificuldade, da sua melodia. E ele continua insistindo ali com o menino, vai dando ali o alimento e também a água. E o menino se anima e, num gesto inesperado, o menino abraça no pescoço. Abraça e aperta. A gente percebe que o bracinho dele apertando o pescoço daquele rapaz que também o abraça. E eles ficam ali por algum tempo abraçados, e ele se levanta e vai caminhando com aquele menino que agora percebia nele uma razão para poder viver.
se ele não tinha nenhuma, abandonado ali para morrer com aqueles trapos, agora ele tinha 2 braços fortes e um coração que o abraçou e que estava se importando com a vida dele naquele instante. Novamente o rapaz passa no meio daquele conflito, daqueles gritos, daquelas ações insanas das pessoas, fogo, coisas quebradas, e ele vai desaparecendo numa daquele estrago, e o filme já vai para o outro lado, e a gente fica com a reflexão. Com a reflexão. Será que a gente vai contribuir com o mundo que nós vivemos, com a violência que o mundo nos propõe para resolver as coisas? Será que é no conflito, é no agastamento, na briga, na destruição que a gente vai mostrar os nossos valores, o que nós, na verdade, podemos dar? É isso que nós temos que dar ao mundo onde nós vivemos? A revolta, a rebeldia, tornarmos-nos revolucionários, invadirmos o mundo com a nossa ferocidade. É isso que Jesus nos pede. Ele falou que os mansos não vão herdar a terra. Não seremos nós que estaremos aqui. Porque se a doçura e a mansidão não for a nossa característica, obedientes à lei divina e praticando-a resignados, nós não estaremos aqui. E resignação não é apatia. Aquele jovem, em vez de participar daqueles conflitos, o que ele fez? Resolveu se tornar útil. Ele passou os olhos naquilo, não fazia sentido aquela violência toda. Mas os seus olhos repousaram onde? Repousaram na necessidade. Onde havia uma necessidade? Ele fez muito mais por todos os problemas que aquela comunidade, aquelas pessoas vivem, do que aquelas pessoas estavam queimando, colocando fogo, destruindo, se ferindo umas às outras. Ele fez muito mais do que todos eles, que vão levar muito tempo para tirar do coração aquela animosidade exercitada continuamente. Se nós ficamos revoltados o tempo todo, nós ficamos rebelados o tempo todo, reclamando, quanto lamentamos a nossa vida. Nós somos lamentadores de plantão. A gente precisa mudar isso. Não lamentar, não tem sentido a lamentação. Perante a lei divina não tem sentido reclamar. Quando nós reclamamos, a lei divina não nos escuta. O Criador não ouve as nossas reclamações. Nosso lamento não chega a Deus. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a prece do humilde chega a Deus, não do revoltado, do orgulhoso, que porque não tem a sua vontade atendida, porque a vida não é como ela é, resolve então se revoltar, reclamar, blasfemar. Essas preces não chegam a Deus, elas ficam na órbita da mente daquele que reclama, agindo contra ele mesmo. Porque uma nuvem de fluidos, de energias deletérias se forma em torno da mente da pessoa que lamenta e reclama, do revoltado, daquele que está rebelado, do violento, e descarrega sobre ele mesmo, né, que é a primeira vítima desses sentimentos, dessas ideias. Enquanto que a criatura doce, a criatura que é útil, que é amorosa, que busca essa mansidão, essa doçura de que nos fala Jesus, essa criatura, ela cria uma atmosfera emanada dela mesma, da qual ela mesma se beneficia, e essa atmosfera também é acrescida com a generosidade das belas almas, como diz também o Evangelho. As belas almas que se interessam por esses espíritos. Vocês acham que os espíritos venerantes vão se interessar por nós se nós nos revoltarmos? Pouca coisa eles podem fazer. Mas quando nos veem trabalhando bem, trabalhando os valores do coração em relação ao nosso próximo, então eles nos ajudam, eles se aproximam de nós, eles se movimentam através de nós para derramar esse amor em torno de nós, que é a proposta do Cristo para nós. Essa é a proposta de Jesus. Nós somos cristãos. Se somos cristãos, esse é o trabalho do cristão, essa é a proposta de vida, de vivência do cristão.
Então nós temos que combater em nós qualquer sentimento que seja contrário à lei de amor. Qualquer sentimento. Quando formos tomados da raiva, da ira, da rebeldia, da reclamação, da lamentação, da revolta, nos lembrarmos que a nossa vida não é uma obra do acaso e que aquela prova que nós estamos passando tem uma lição para nós. Alguma coisa a gente tem que aprender ali. Quando ela não é o ressarcimento dos débitos passados, talvez aquilo que a gente acha que é uma das grandes injustiças contra nós, não é nada mais do que o pagamento de um débito que nós temos para com a lei divina. São as chamadas expiações. Enquanto que a prova nos educa, nos ensina, nos melhora. Então, quando formos tentados a olhar para a vida e reclamar, lamentar e blasfemar, lembremos que a nossa vida não é obra do acaso. Ou então, Deus não existe. Se a nossa vida for obra do acaso, então Deus não pode ser considerado por nós. Quando Jesus falou que Deus é justo e bom, ele estava dizendo que Deus é justo e bom mesmo. A bondade divina só pode ser percebida por um coração que sintoniza com ela. Aí, de novo, Kardec fala que a gente vai ter que aprender. E ele usa o Espírito Venerando, que é o Lázaro, que coloca nessa última mensagem, ele fala assim, que nem que for no chicote e na espora a gente vai aprender. Ele fala, ele usa uma linguagem bem assim, bem simbólica mesmo, né? Ou seja, a gente vai ser chicoteado por quê? Por Deus? Não. Pelos benfeitores? De jeito nenhum. Mas a gente vai ser chicoteado pelas próprias provas. As provas que nos alcançam, chamando-nos à reparação daqueles débitos que a gente tem que fazer. E se a gente for dócil a elas se transformam numa escada de luz, levando a gente para o alto. Senão ela vai levando a gente para onde? Para baixo, para dentro de um porão escuro, de onde a gente não sai com facilidade. Eu ouvi de uma pessoa uma vez, fomos conversar com uma pessoa muito triste, depressiva, que a família tinha abandonado ela, porque era uma pessoa violenta, uma pessoa brava, assim, e ela falou assim, a minha vida é uma escuridão. E a espiritualidade que estava conosco na hora disse, sim, uma escuridão voluntária. E ela desceu para os porões internos da sua própria alma e está escondida nessa escuridão, onde ela fica tateando. E quando alguém lhe faz alguma coisa, ela apenas reage. Aí conversamos e ela começou a frequentar a casa espírita, começou a trabalhar nas atividades, a considerar a dor do outro, a prestar atenção nas dificuldades alheias. E ao cabo de algum tempo, ela estava bem diferente de quando ela chegou na casa. E a família disse assim, mas o que vocês fizeram? Vocês deram algum remédio para ela? Não, o remédio chama-se Evangelho. Ela ouviu o Evangelho e ela aceitou participar como voluntária das atividades para auxiliar o próximo. Naturalmente, o que vai acontecendo com quem faz isso? A gente vai acendendo luz na alma, vai acendendo luzinhas. Aqueles recônditos escuros, onde a gente fica ali dentro, temeroso, aflito, começa então a perder aquela significação negativa. E a gente começa então a ter mais alegria, mais paz, mais esperança. Porque o que acontece com a rebeldia? A gente entra num campo vicioso, seja ele os vícios físicos, como os vícios morais, e fica indiferente ao mundo onde nós vivemos, procurando culpados das coisas, quando em verdade resignação significa o consentimento do coração. Mas nós temos que mudar o coração. A Joana de Ângeles, numa metáfora, ela diz assim: quando você aperta uma laranja, espreme ela, esmaga ela, aperta muito, vai sair o suco de laranja. Não sai suco de abacaxi, suco de qualquer outra coisa, sai laranja. Você aperta ali e sai suco de laranja.
Então ela diz assim: quando uma pessoa é espremida pelas provas da própria vida, é que nós descobrimos o que está dentro dela, porque o que sai dela é o que está dentro dela. Então a pessoa diz assim: eu não queria ter falado aquilo que eu falei para tal pessoa, tanto queria que falou. Eu não gosto de ser grosseiro, tanto gosta que é, porque ninguém dá o que não tem. Então, quando somos espremidos pelas experiências da vida, o que sai de nós? Então, em vez da gente culpar o evento que levou a gente a ter aquele descontrole, seja uma pessoa, seja um fato qualquer, a gente tem que olhar para dentro e dizer assim: o que eu tenho que mudar em mim? Para que quando eu for espremido pelas minhas provas, de mim só saia aquilo que deve sair, e não isso que sai do lado. Rebeldia, raiva, ódio, mágoa, grosseria. Então a gente precisa trabalhar essas coisas de mudança. Então a Joana de Ângeles diz assim: quando somos espremidos, quando somos apertados pelas provas, aí a gente realmente mostra o que a gente é. O que tem dentro de nós sai. Porque de uma laranja não sai suco de abacaxi. Uma laranja vai sair suco de laranja. Então, se a gente ainda, se o que sai de nós ainda não é bom, significa que nós temos que mudar o nosso coração. A boca fala, disse Jesus, do que está cheio o coração. As palavras não brotam aqui na língua, aqui na garganta. Nós precisamos pensar e sentir antes de falar. Tudo que nós falamos passa pelo sentimento e passa pelo sentimento, pelo pensamento. Obediência, resignação. Então, diante de um evento, somos apertados, espremidos, constrangidos. Primeiro, obediência. O que diz a lei de Deus sobre isso? Que eu reaja, que eu odeie, que eu vingue? Não. Diz que eu tenho que perdoar. Eu tenho que ser indulgente. Eu tenho que amar. Aí o coração entra em cena, oferecendo então o sentimento para que a gente ame, para que a gente perdoe, para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha resignação. Ninguém vai ser resignado se não desenvolver a resignação na alma. A prática do bem é esse caminho. Todos os 16 livros da obra psicológica da Joana de Ângeles, ela tem como solução para todos os dramas a prática do bem. Ela fala de um jeito, de outro, mas ela diz lá, a prática do bem, que é o amor em Jesus. Sem a gente considerar isso, nós lamentaremos muito um dia no mundo espiritual o tempo perdido. Os 20 anos que nós passamos magoados com uma pessoa, os 15 anos ressentidos com a outra, aquela ofensa que a gente nunca esqueceu, e nós vamos descobrir no mundo espiritual que não serviu para nada. Foi um tempo perdido, um tempo que a gente perdeu. E alguns de nós temos orgulhando de falar nisso, Eu nunca vou esquecer o que determinada pessoa fez. Como se isso fosse honroso, como se isso fosse uma questão de honra. Isso é uma desonra para nós, espiritual. É uma desonra. Porque o espírito olha para isso e fala: por que eu fiz isso? Eu ouvi um espírito, numa das minhas preces, que a benfeitora trouxe, um português, muito duro, de coração muito duro, muito fechado, de alma muito dura, chorando copiosamente, dizendo assim: você tem que me ajudar. Eu disse: mas ajudar o quê? Você precisa fazer com que a minha filha me perdoe. Mas o que aconteceu? E ele contou que na juventude, quando ela era mais jovem, ela desacatou ele, contrariando ele numa situação que ele exigiu que ela fizesse de forma diferente. A partir daí, ele nunca mais falou com ela. Ele nunca mais conversou com ela. Gente, existem dramas iguais a esse por aí, aos montes, de pais, de mães, de esposas, de maridos, de amigos, que simplesmente anulam a outra pessoa por causa de um evento, de alguma coisa que
gostou, que não foi bom e que feriu o orgulho da pessoa. E ele dizia assim, mas você precisa fazer com que minha filha me perdoe. E o benfeitor disse assim, por punição ele não teve oportunidade, mas 37 anos que ele desencarnou, ele não teve oportunidade de voltar a ver a filha e ver no coração dela que ela nunca guardou nenhuma mágoa dele. Porque ao contrário, quem guardou essa mágoa durante todos esses anos dela foi ele. É uma dor de um lado só. E a hora que ele descobrir isso, o drama dele vai ser pior do que o drama que ele está sentindo agora. Porque ele vai ter que enfrentar todo o tempo que ele perdeu de ter sido pai, de ter sido avô, porque ela teve netos, ele teve netos que ele nunca conheceu, de ter tido esse amor, esse carinho, por um único sentimento, de ter relevado, de ter perdoado, de ter simplificado essa relação que a gente precisa ter um com o outro. E aí o que nós podemos falar para ele, que ele se acalmasse, que no tempo certo ele poderia encontrar a filha dele, e ele poderia então, mesmo durante o sono, ou na desencarnação dela, ele poderia encontrar e pedir perdão, mas que ele se acalmasse, que ele também se preparasse para esse momento, porque do jeito que ele estava, ele não iria contribuir de forma nenhuma com esse momento de encontro com a filha dele. Eu disse, você gostaria que a sua filha lhe visse no estado que você está? Ele disse assim, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele pediu 3, 4 vezes no português carregado dele, de jeito nenhum. Eu disse assim, mas você está me dizendo isso por orgulho, que você não quer que ela te veja desse jeito? Ou porque você não gostaria que ela percebesse o teu sentimento, que não é um sentimento bom? Aí ele parou. Eu disse, é um orgulho, né? E aí, grossas lágrimas brotaram nos olhos dele. Ele teve que admitir que era por orgulho. Não teve outro jeito. Aí, as lágrimas caíram, passou mais alguns instantes, eu disse a ele, você precisa se perdoar. Porque o único prejudicado foi você. Porque a sua filha nunca guardou nada de mal a seu respeito. E mesmo de longe, ela continuou te amando. E quem ama não perde. Quem odeia perde. Quem detesta perde. Quem tem mágoa perde. Quem tem ressentimento perde. Mas quem ama, não. Nunca. Mesmo que o modo do seu amor esteja distante, longe, nunca perde. Mas aquele que odeia, aquele que fica magoado, aquele que fica ressentido, esse sim, esse perde. E ele então compreendeu que a fonte de toda a dor que ele estava sentindo era aquele engessamento, daquele orgulho que ele ainda guardava. Ele queria que a filha o perdoasse para aliviar a consciência dele, mas não tinha tomado consciência do sentimento que ele tinha que estava fazendo mal. Ele achava que era só a ação, era só pedir perdão, estava tudo resolvido, mas ele tinha que agora fazer um encontro com ele mesmo. E aí Maria Dolores recordou, ela aproximou-se de novo e disse assim, agora é conosco, agora nós vamos ter uma longa conversa. Ele precisa agora fazer um encontro com seus próprios sentimentos, para que ele, quando encontrar a filha, possa receber dela o amor que ela nunca deixou de dispensar a ele, mas que ele possa sentir esse amor e possa de novo se dar uma oportunidade de retornar outra vez a uma vida amando, não guardando mágoas, ressentimentos ou qualquer sentimento que são contrários à lei divina. Por isso, queridos irmãos, é necessário que nós nos atentemos para a obediência. Sermos obedientes à lei divina significa considerar Deus como nosso Pai, como o Senhor que nos conduz na senda do progresso evolutivo, sobretudo nos conduz no soerguimento das regiões sombrias de nossas almas, de onde necessitamos sair. Necessitamos também da concorrência do coração.
Quando a alma disponível para o amor desfruta das belezas incomensuráveis que o amor proporciona às criaturas que amam, a paz de consciência, a leveza em meio às provas e à sofrimento da vida, o perfume inebriante da paz que se instala por toda parte naquele que caminha resignado diante do aprendizado que a vida lhe oferece. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos-te as forças necessárias para que nesta oportunidade que nos encontramos, neste mundo que nos abriga aos teus pés, que possamos aprender contigo. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos convidar os nossos companheiros, casos fascistas, para que possam tomar os seus lugares para nós iniciarmos o passo, enquanto o Davi irá fazer a prece de paz. Amantíssimo Senhor Jesus, Mestre querido, venerando amigo de nossas vidas, nesta noite, Senhor, que aqui estamos, na Tua presença, descansando o espírito das muitas tribulações que nos têm alcançado, querido Senhor, pedir-te que derrame sobre todos nós as bênçãos que possam reanimar o nosso coração, fortalecer os nossos ideais na vida e nos ajudar, Senhor, a transpor os obstáculos naturais de cada dia. Auxilia-nos nessas necessidades do povo, a fim de que tenhamos a verdadeira saúde, aquela que, conjugada à paz do Espírito, nos leve a praticar o bem, a vivermos conforme as Tuas leis. Aquelas amorosas palavras que o Senhor cantou há mais de 2000 anos, que ainda ecoam na angústia de nossas almas. Benfeitores queridos, rogamos o vosso concurso para todos nesse instante. Os que estão aqui, aqueles que estão nos nossos lares, aqueles que estão distantes, todas as almas necessitadas que nesta noite, através do amor e do bem, que elas possam receber os benefícios que carecem. Obrigado, Senhor. Fluidifica as águas a fim de que elas sejam o remédio que nós precisamos para o corpo e para a alma. Abençoe esse reduto cristão para que seja sempre multiplicador do teu amor junto a todos aqueles que por tudo isso, por essas pétalas perfumadas que recaem sobre nós, de nuances inimagináveis que nos tocam e nos renovam nesse instante. Nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora sempre. Nós não temos palavras para te agradecer, gratidão, por trazer aos nossos corações esta mensagem do Evangelho que tanto nos conforta, nos faz refletir nos nossos dias aqui na Terra. Como estamos agindo ou reagindo com o que Jesus te ilumina.
todos nós. Leve o nosso abraço aos companheiros maridores. Todos vocês receberam aí uma mensagem, né? Uma mensagem na porta. William, qual o número aqui? Tá. Então, nós vamos pedir para o Davi fazer o sorteio. Nós temos aqui 2 evangelhos, né, que é o direcionamento das nossas vidas. E aí nós vamos pedir então para o Davi falar o número de 1 a 5. 5-2. Quem tiver o número 5-2. Agora nós temos mais um. 17. Nós temos aqui também um pano de copo que confeccionado, né, bordado à mão pelas nossas companheiras da casa. Um trabalho tão lindo, né? É assim não é leiro a gente olhar esse trabalho tão maravilhoso, né? E aí nós vamos também fazer o sorteio. Esse o Davi vai dizer mais um pouco. 70. Esse companheirinho da casa. Então, Jesus abençoe cada coração aqui presente, ao retornar aos seus